Bom dia, gente, tudo bem? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Você crê? Glória! Meu nome é Luciene e este é o primeiro vídeo deste canal. O nome do canal é Pão Nosso de Cada Dia. Neste canal, eu vou mostrar para vocês dois pães que são necessários em nossas vidas: o pão material e o pão espiritual. Neste canal, eu vou fazer muitas receitas, de pão, de bolo. E no final do vídeo eu vou trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Hoje eu vou fazer um pão de liquidificador, um pão que não precisa sovar, um pão muito fácil e muito gostoso. Espero que vocês gostem. E agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes deste pão. Dois ovos, meia xícara de óleo, 300 ml de leite morno, uma xícara de açúcar, uma colher de chá rasa de sal, um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas, 4 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Primeiro, dissolve o fermento biológico no leite morno. Depois, despeje no liquidificador. O óleo. O açúcar. O sal. E os ovos. Bate só os líquidos no liquidificador. Despeja numa vasilha plástica. E vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Duas, três, quatro, mais meia xícara. E a massa, gente, fica assim, ó.
Bem bonita. Olha o ponto dela, olha. Despeje a massa numa forma untada com óleo e com farinha de trigo. Aí, ó, gente, ficou assim. Eu vou deixar descansar por 1 hora. Vou cobrir com um paninho de prato pra depois, né, colocar no forno. Depois eu mostro pra vocês. Gente, tem 1 hora e um pouquinho que a massa do pão tá descansando. Cresceu. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido e quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Ficou pronto, gente. Olha como ficou lindo. Ficou muito lindo. Gente, muito macio, ó. Ficou muito macio, olha. Com uma manteiguinha. Olha. Ficou uma delícia, muito gostoso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 11, está dizendo assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse versículo é uma oração ensinada por Jesus, né? Quando ele diz assim: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus nos ensinando a orar assim, a pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. E isso significa uma dependência de Deus. Né? É Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, o pão material, pão que sacia a nossa fome, que alimenta o nosso corpo, né? E Deus nos dá também o pão espiritual, que é a palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Pai, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A ideia aqui é que precisamos receber, né, de Deus o que é necessário para nós hoje. Não somos autônomos, não somos donos do nosso próprio nariz, né? Dependemos de Deus, por isso o verbo dar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? E Jesus aqui está nos ensinando sobre a graça de Deus, né? Porque Deus, Ele é o nosso provedor por excelência. Isso significa a provisão diária de Deus. Nós dependemos da provisão diária de Deus. Jesus ensina a orar assim: dá-nos hoje
o pão para este dia. Ele está nos ensinando a depender, momento a momento, dia a dia dele, de Deus, da sua graça, das suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Jesus ensina a pedir um pão, pão que alimenta o nosso corpo, porque sem ele não sobreviveremos. Porque sem ele não temos forças para trabalhar. Deus se importa, sim, de nos dar o pão que é saúde, comida, roupa para nos vestir, para vivermos com dignidade. Deus, ele se importa conosco. O Senhor não está alheio às nossas necessidades. O olhar do Senhor está fixo em nós, porque ele nos ama e ele quer o nosso bem, né? E Jesus manda a gente observar as aves dos céus. Está em Mateus 6,26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, né? Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves, né? A gente vê os pássaros, né, se alimentando todo dia, né? Todo dia Deus provê, né, o alimento para os pássaros, né? Eles não trabalham, né? Eles não semeiam, né? Não ajuntam em celeiros, mas o Senhor os alimenta. Isso não quer dizer que não tenhamos que trabalhar. A gente precisa trabalhar, mas Deus nos dá forças, né? Nos dá saúde para trabalhar, né? Para a gente comprar o alimento, mas com a permissão do Senhor e com as misericórdias do Senhor, né? Porque se não for o Senhor que nos dê saúde e força, a gente não tem condição de trabalhar. Por isso que Deus, ele sabe que sem ele a gente não pode nada, não pode fazer nada. Por isso que ele nos dá esse pão. Por isso que Deus nos dá o nosso pão, o pão diário, o pão de cada dia. O que Jesus está nos ensinando é que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia a sua inquietação. Em Mateus 6, versículo 27 ao 34, está dizendo assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que é necessária de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, não precisamos ficar inquietos pelo dia de amanhã, né? Porque o pão de hoje Deus nos dá, o pão nosso de cada dia, né? Deus nos dá hoje, né? Porque o pão de hoje, para nós, né, é a nossa porção, né? Que o Senhor, com misericórdia, nos dá hoje.
que possamos confiar na provisão de Deus, porque Deus é o nosso provedor por excelência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E que Deus nos abençoe, que possamos confiar em Deus, porque Ele é o nosso provedor por excelência, né? Ele nos ama e cada dia possamos confiar nele. Amém.